cria-se a corrupção estrutural. Por que cria-se a corrupção estrutural? Olha, eu sou petista. A corrupção no governo Bolsonaro eu aponto, mas a corrupção no governo Lula eu não aponto. O mesmo oposto também. O bolsonarista que olha... e aí tem essa visão de que o meu lado não, eu passo pano. Não, o meu lado é o correto. Você compreende isso? Sim. Então esse é um ponto para você enxergar o porquê que existe ainda a falta de identidade. Porque é conveniente. Porque se não existisse a falta de identidade, o Brasil não estaria nessa situação que está. Porque a partir daí, a corrupção ela não seria enxergada como uma coisa comum. Porque ela é enxergada como uma coisa comum quando o seu candidato está fazendo. Quando é o outro, nossa, você faz um escândalo. Essa questão do Banco Master, por exemplo, que tem pessoas de todos os lados envolvidas. Né? Tem gente que pensa que, por exemplo, o Xandão, Alexandre de Moraes, ele é petista, por alguma razão. O cara que votou para que o Lula ficasse preso é petista. As pessoas não compreendem isso, porque no Brasil também tudo é muito efêmero. Tudo é muito o que está acontecendo agora. As pessoas esquecem o que virá e o que foi. Isso acontece muito no Brasil. Mas as pessoas compreendem que o Xandão, ele é petista. Ah, mas o Xandão está lá no caso do Banco Master. Tem que tirar o Xandão. Impeachment do Xandão. Daí agora vazou um áudio do Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do cara do Banco Master. Você não vê aquela pessoa que falou para tirar o Xandão falando para tirar também o Flávio Bolsonaro. Por quê? O brasileiro não está unido contra o Vorcaro, contra o que aconteceu. Contra o Vorcaro e todo mundo que estava com ele. Não. Aquele cara estava junto do Vorcaro. Mas é meu amigo. Putz, mas eu gosto dele. É meu amigo. Como que eu vou ir contra ele? Entendeu? Então tem que se lascar o Vorcaro e os outros. Mas esse meu amigo não. Compreende? A falta de sentimento como nação, para quem comanda o Brasil, é uma coisa fenomenal. Então a resposta da sua pergunta é não. O Brasil, ele não tem essa falta de identidade por causa do excesso de cultura. Não, ele tem porque tem pessoas que estão muito felizes com a falta de identidade do povo brasileiro. E eu não falo de direita ou de esquerda. Quando eu cito elite, eu não estou falando de quem tem dinheiro, não. Para quem pensa, né? Às vezes você cita elite, a pessoa pensa, não, ele é contra o burguês. Tá falando contra a elite financeira. Contra o empresário. Eu estou falando a elite que comanda o Brasil. Seja ela uma elite de... relacionada ao dinheiro. Sim, seja ela... uma elite política. Exatamente. Que, inclusive, é uma elite que está há muito tempo. Tem um deputado que o nem sei se existe isso, tetravô do cara... Era deputado. Tataravô, era deputado também, meu irmão. E se você... E é algo interessante. É interessante o brasileiro ele se contenta com tão pouco, e ele se contenta tanto com essa questão de o outro é pior, que se eu chegasse eu vou colocar aqui, eu não tenho a estatística certa, porque também não teria que fazer a medição, mas pelo meu conhecimento das pessoas que eu converso, se eu chegasse para qualquer brasileiro e falasse o que o político que você votou fez, a pessoa não vai saber. É difícil alguém que saiba o que o político dela, deputado, senador, que ela votou fez. É difícil. E se souber, é alguma coisa que beneficiou ela própria. Ela própria. Eu não posso dizer que os governantes brasileiros nunca fizeram nada. Você falar que o Lula nunca fez nada de bom para o Brasil é uma loucura. Você falar que a Dilma nunca fez nada de bom é uma loucura. Que o Temer, o Bolsonaro nunca fizeram nada de bom. Alguma coisa de bom fizeram. Só tem que ver para quem. Exatamente. E uma outra coisa também. Tem que ver se é isso que a gente comentou no começo da live, se essa coisa boa que essa pessoa fez realmente foi uma coisa boa ou ela fez o mínimo. Exatamente. Assim, ela fazer menos que isso, isso aqui era o mínimo, o chão. Você compreende como o problema brasileiro não é o povo, não é o povo que não quer ter união. É porque não tem projeto de união. Quando um governo cria alguma coisa boa, o próximo governo faz questão de mudar aquilo, ou muda o nome, ou muda como é, diz que está sofisticando, diz que está deixando melhor. A questão lá do Minha Casa Minha Vida, que existia no governo Lula, acho que até no FHC já tinha uma coisa assim, né? Só que depois o Lula, ele difunde. O que aconteceu
O FHC ele tinha todas essas pautas já prontas. O governo Lula uniu todas elas em uma, né? Eram várias separadas e todas foram unidas. Exatamente isso. A primeira coisa que o Bolsonaro fez em 2019, não existe mais Bolsa Família, existe o Minha Casa Verde e Amarela, que era exatamente a mesma coisa do Bolsa Família, do Minha Casa Vida. Só que ele muda para parecer que é uma coisa dele. Daí você pergunta para alguém que votou no Bolsonaro, o que ele fez? Ele fez o Minha Casa Verde e Amarela. Ele fez o Pix. Você compreende? Ele fez o Pix. Ou então o Lula criou o SISU. Já existia o Enem, já existia o SISU. O governo Lula fez uma adaptação, deixou mais amplo, mas já existia. O povo brasileiro ainda não aprendeu que o próximo presidente, a função dele é não fazer nada e fazer parecer que fez tudo. O projeto, nada que eu digo, não é que o cara não fez nada, mas eu digo, no que tange de futuro, o planejamento, o plano. O Brasil não tem um plano piloto. O Brasil não tem um plano de nação. O presidente, ele faz um plano para os 8 anos, no máximo que ele consegue ficar, né, de governo dele. Depois disso, olha, o próximo que veja aí como é que vai ser. Isso é um absurdo. Não existe plano de nação, plano educacional. Olha como está a educação aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. Cada governador que entra muda o ensino médio. Sim. Eu terminei o ensino médio em 2022. Era uma coisa. Quem terminou em 23, minha namorada, por exemplo, já era outra. E agora eu estou vendo uma rapaziada que eu conheço mais nova, estão fazendo totalmente diferente. Agora separaram humanas de biológicas, como se o conhecimento tivesse que ser dissipado da maneira que é. Daí o cara de biológicas não tem geografia. Para que serve isso? Para empobrecer o intelecto do aluno. E é o que eu sempre digo também, é uma coisa que existe bastante na cultura brasileira. Se você pega qualquer... E eu acho que isso é fruto dessa polarização também, eu já vou comentar um pouco disso, vou fazer mais uma pergunta agora, que é a questão realmente do ensino. Eu estudei, você estudou na escola pública, na escola de ensino fundamental e médio. Quando você chega você tem os alunos e tudo mais, e eu mesmo vou me colocar nisso, quando você tem, por exemplo, aulas de filosofia, esse tipo de coisa, ninguém se interessa. As pessoas acham que aquilo não serve pra nada na vida delas, e você vai ter tanto uma elite... e aí eu não estou falando de uma elite realmente política, mas realmente econômica, que as pessoas vão falar assim, não, faculdade, ensino, não serve para nada. É só algo que existe ali, mas você não precisa, você precisa de dinheiro e tudo mais. Aí você vai ter várias pessoas falando, por que serve estudar filosofia? Né? Não serve para nada, você não ganha dinheiro estudando esse tipo de coisa. E as pessoas elas vão empobrecendo o seu conhecimento mesmo sobre o mundo. Isso é algo que existe também, que eu acho que é interessante do brasileiro ele não ter uma identidade e isso gerar vários tipos de conflito. Por quê? E aí que vai surgir, a minha pergunta vai surgir disso. Quando você tem dois grupos, sejam eles culturais, econômicos, etc., você vai ter a divisão desses dois grupos, vai chegar um momento em que isso vai começar a afetar até mesmo a academia, que é a questão do aumento, assim... significativo de pseudociência no Brasil. É um negócio astrondoso em todas as matérias. Você vai ter na questão da física quântica, por exemplo, você vai ter um monte de gente usando coisas da quântica e falando assim, não, isso daqui é por causa de energia, é por causa desse tipo de coisa. Tudo isso envolvido numa questão uma questão realmente de separação de conhecimento, de querer fazer parte desse grupo. E não entender que a própria ciência, ela não é ainda que quem faça a ciência é relativamente uma elite intelectual, mas a ciência em si ela é para todos. E as pessoas elas começam a achar que aí vai começar a ter uma divisão de a ciência ela serve para esse grupo, só que para esse daqui não. E isso em diversas áreas. Então a gente vai começar a ter esse tipo de coisa. Pode concluir. Não, pode falar. Isso que você falou é interessante, porque dentro disso que a gente está conversando, a pseudociência serve para defender... A pseudociência não é só aquela ciência sem uma determinada comprovação.
é também a ciência que tem comprovação, só que quando ela é usada no contexto errado e da maneira errada. Você pode citar uma ciência real, uma informação real, só que dependendo da maneira que você cite, e no contexto que você cite, ela é uma pseudociência, porque ela não serve para aquilo. E é o que acontece, por exemplo, e só colocando, eu vou dar um exemplo aqui das ciências exatas. Por exemplo, quando se descobriu que o hélio dentro tinham cristais que eles deveriam ter soltado bastante hélio dentro do lugar, dentro das cavernas e tudo mais, aí se descobriu que tinha ainda muito hélio guardado ali e tudo mais. Aí o pessoal usou isso como argumento para falar que o mundo tem 6.000 anos. Só que a sua hipótese ela já não faz sentido desde o começo. A gente não tem que... Você pega uma informação, tá, por que tem isso daqui, por que isso daqui existe nesse momento? Em vez de você investigar isso e descobrir o porquê que existe naquele momento, você já pega uma conclusão e só encaixa no dado. Isso também, e é isso que se refere à pseudociência que a gente acabou de falar. Você pega, tem essa informação, tem esse dado, isso comprova. Então, tem um dado de que tal coisa acontece. Em vez de eu pegar esse dado, analisar e criar as coisas a partir disso, eu pego esse dado e já encaixo com a minha pré-determinação, o que eu já pensei. É exatamente isso. E o mais engraçado é que a pessoa que pesquisou isso, ela poderia, se tivesse pesquisado um pouco mais, então isso aqui comprova, em teoria, né, que o mundo tem 6.000 anos. Mas e o decaimento radiológico dos isótopos, que comprova que a Terra tem bilhões de anos? Você ignora a informação que não lhe convém. Isso acontece muito, já que a gente estava falando do âmbito político, até mesmo na defesa de políticos. A pessoa ela pega uma informação real que lhe convém, joga na roda e esquece de mencionar aquilo que não lhe convém, aquilo que não lhe é interessante. Porque ganhar a discussão, ganhar o argumento é mais importante do que... Isso a gente vê muito em podcast, em debate. Em debates. Ganhar o argumento é mais importante do que, de fato, passar o conhecimento. E é interessante porque eu não gosto. Se me chamassem para um debate no Brasil, desses debates ao vivo, eu não gosto, porque para mim é entretenimento. Aquilo ali não tem nada a ver com conhecimento. Aquilo não é nada acadêmico. Não é. Nada. Sabe onde acontece? As pessoas eu admiro pessoas que se dizem acadêmicos e vão nesse tipo de debate. Não, e é interessante porque as pessoas elas acham que aquilo vai mudar alguma coisa na vida de alguém. Elas acham que aquilo ali é debate acadêmico. Debate acadêmico, você que também está dentro da academia, a gente sabe que debate acadêmico é você ter duas hipóteses e você escrever artigos científicos, um outro, e se mostrar em provas. Não é, debate acadêmico não é você chegar num podcast. Que você está falando, apontar tudo que você está falando e não no grito. Eu acho que esse é o principal ponto. Um debate acadêmico ele é no ramo das ideias, não no ramo da gritaria. Porque então, quem entra nesses debates já entra com uma ideia. A pessoa não vai mudar. Ela só está ali para ouvir argumentos a favor da ideia dela. Exatamente. É só isso. E tentar contra-atacar. Exatamente. Sobre isso que você acabou de falar, sobre empobrecer o conhecimento, sabe por que eles tiram as ciências humanas? Você é muito mais exato do que eu sou uma pessoa de humanas, mas sou letrado em humanas. É favorável que eles tirem o ensino de sociologia, de filosofia, de história do ensino médio. Porque